Temos mais esse limite no infinito aqui para resolver. Limite com x tendendo a menos infinito de x mais raiz quadrada de x2 mais x. Primeiro você observe que tem-se limite dessa parcela x com x tendendo a menos infinito é menos infinito. E limite com x tendendo a menos infinito da raiz quadrada de x2 mais x é mais infinito. Lembre, função polinomial x2 mais x, o seu limite é o limite de x ao quadrado. Limite com x tendendo a menos infinito de x ao quadrado, mais infinito. Raiz quadrada do que tem limite mais infinito, tem limite mais infinito. Então, tá? Diante dessas observações, você tem o seguinte, daí o limite com x tendendo a mais infinito, o limite desejado, né? O limite de x mais raiz quadrada de x2 mais x, com x tendendo a, errei aqui, não pode, x tendendo a menos infinito, é uma indeterminação, do tipo infinito menos infinito. Bem, tem limite menos infinito, tem limite mais infinito. Fica menos infinito, mais infinito. Disse simplesmente que é uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. E diante de uma indeterminação, imediatamente não há o que se concluir. Tá? Eu tenho que fazer o quê? Um algebrismo para sair dessa indeterminação e encontrar esse limite, se é que ele existe, né? Caso ele exista, fazendo um algebrismo, eu poderia encontrar o valor do limite, se ele existir. E como? Observando o seguinte, contudo, o limite em questão, limite com x tendendo a mais infinito de x mais raiz quadrada de x2 mais x, isso é igual ao limite com x tendendo a mais infinito da seguinte expressão. Uma água, por favor. Limite, tá? Escrevo x mais raiz de x2 mais x, multiplica essa expressão pelo dito seu conjugado, que é x menos raiz quadrada de x2 mais x. É um joguinho para eliminar essa raiz quadrada no numerador. Como eu multipliquei por essa expressão, para não alterar o valor, eu preciso dividir, que é multiplicar por 1, tá? Um elemento neutro da multiplicação. De modo que esse limite escreve-se como limite, oh meu Deus, qual é o erro aqui? Qual é? De novo, é x tendendo a menos infinito. Não seja por isso. A gente corrige aqui, porque eu botei mais infinito, não sei, mas é menos infinito, desde o início. Então fica o limite com x tendendo a menos infinito, de quê? Aqui eu usarei a famosa fórmula, né? A menos B vezes A mais B é igual a A2 menos B2. Produto da diferença pela soma é a diferença dos quadrados. Então fica o quadrado de x
que dá x2, pensando o A, à luz dessa fórmula, o A sendo considerado, o x sendo considerado como A, e a raiz quadrada de x2 mais x, o B. Então fica x ao quadrado menos o quadrado da raiz quadrada de x2 mais x, que é x2 mais x. Vejam a necessidade do parêntese, tá? Sobre x menos raiz quadrada de x2 mais x. Isso é igual ao limite com x tendendo a menos infinito de que x2 menos x2, cancela, então fica menos x, eu coloco menos providencialmente aqui na frente, sobre x menos raiz quadrada de x2 mais x. Pagando isso aqui, perceba que eu saí de uma indeterminação e caí em outra. Por quê? Porque o limite do numerador, limite de x, por x tendendo a menos infinito, é menos infinito. E o limite dessa diferença, ó, o limite com x tendendo a menos infinito da diferença x menos raiz quadrada de x2 mais x, isso aqui também é quanto? É menos infinito, porque x tem limite menos infinito, menos a raiz quadrada tem limite menos infinito. Então, isso aqui dá menos infinito. Ou seja, eu estou também com a indeterminação do tipo, é outra indeterminação, infinito sobre infinito. Sair de uma para cair noutra. Mais algebrismo para contornar essa indeterminação. Bem, você pode até falar, é menos infinito. Não importa se é menos infinito sobre mais infinito, se é mais infinito sobre mais infinito, você diz simplesmente que é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Certo? Bem, e aí, como eu procedo? Procedo fazendo o seguinte, isso aqui é o limite com x tendendo a menos infinito, menos foco no denominador. Então fica x menos, mais precisamente, foco nessa raiz quadrada, para colocar o x em evidência. Como? Menos raiz quadrada inicial, x em evidência no todo, mas focando, né, no radicando, coloco x2 em evidência, fica x2 vezes o quê? É 1 mais 1 sobre x, certo? x2 vezes 1, x2, x2 vezes 1 sobre x dá x. De modo que isso é igual, e eu vou usar essa fórmula aqui, ó, que diz que a raiz quadrada de A vezes B é a raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B, quaisquer que sejam A e B maiores que ou iguais a zero. Tá? Quaisquer que sejam A e B maiores que ou iguais a zero. Então, isso aqui é igual ao limite com x tendendo a menos infinito de menos, fica x sobre x menos, e aqui eu uso, né? Menos raiz quadrada de x2 é maior que ou igual a zero, qualquer que seja o x, então fica a raiz quadrada de x2, que é o módulo de x, aí você vai prestar atenção aqui, o que deve ser considerado, e com x tendendo a menos infinito, o x pode e deve ser considerado de modo que 1 sobre x, tá? 1 sobre x, embora negativo, tenha módulo menor que 1. Portanto, a soma 1 mais 1 sobre x pode e deve ser considerada nessa situação como número não negativo, de modo que eu possa escrever raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x, porque o x está tendendo a menos infinito. Então, o x pode ser, essa expressão pode e deve ser considerada como número não negativo. 1 mais 1 sobre x. Tá? Bem, de novo, x tendendo a menos infinito. Então, o x pode e deve ser considerado como número negativo.
Nesse caso, quem é o módulo de x? É aqui que muitos erram. Módulo de x é menos x nesse contexto. Então, isso aqui fica o limite, tira isso aqui, já pode ser usado, eu expliquei por quê. É o limite com x tendendo a menos infinito, de menos o quê? X sobre x menos módulo de x, menos x, de novo, x tendendo a menos infinito, x pode e deve ser considerado como um número negativo, de modo que isso aqui fica mais x sobre a raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada x vezes raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x, perdão. De modo que isso aqui é o limite com x tendendo a menos infinito, de menos x, coloco o x em evidência no denominador, x vezes 1 mais raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x, deixa eu ver se está aparecendo, está, e agora eu venho para cá. Bem, permita aí mexer com a câmera. Então, veja, aqui eu posso, cancelar x com x, certo? E vocês sabem por quê. De modo que isso, manter a uniformidade na cor, isso é o limite com x tendendo a menos infinito, graças a Deus, não errei aqui, de menos x sobre 1 mais raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x. Essa raiz quadrada aqui tem limite, né, com x tendendo a menos infinito. 1 sobre x tem limite 0, somado com 1 tem limite 1, a raiz quadrada tem limite 1 tem limite 1, de modo que isso dá, perdão, já ia errando, cancelei, isso aqui é 1, tá? Então fica 1 sobre x tem limite 0, somado com tem limite 1, raiz quadrada do que tem limite 1 tem limite 1, somado com tem limite 2, de modo que isso aqui é igual a menos 1 meio. É 1, porque eu cancelei, devia deixar do x, por engano. Então o limite dá quanto? Menos 1 meio. O detalhe, olha a sutileza aqui, x tendendo a menos infinito. Primeiro, raiz quadrada de x2, para todo x real, é o módulo de x, tá? Se o x é positivo, dá x, se o x é zero, dá x, dá zero, que é x, e se o x é negativo, dá menos x. Certo? Então, módulo de x tendendo a menos infinito, x pode e deve ser considerado como um número negativo, de modo que aqui é mais x. E aí sai o resultado. Deixe seu comentário, sendo ele positivo ou negativo, seu like ou seu dislike. Assine o canal, né? E acione o sininho de notificação para mais vídeos. Pronto.